Bom, mas daí foram realizados 3 lançamentos aqui. Como que eu faço para conferir isso aí lá na contabilidade? Eu abro a contabilidade, no período que eu contabilizei, e eu recomendaria para a questão de localização dos lançamentos utilizar o menu de consultas, lançamentos contábeis. Tem usuário que prefere utilizar saldo de conta, tem usuário que prefere utilizar razão de conta, tem usuário que prefere ir direto para o balancete. Então, aqui é critério do usuário, como o usuário se sentir melhor e como ele localizar a informação de um jeito mais fácil para ele interpretar. Eu recomendo consulta em lançamentos contábeis. Então, filtra o período. Então, no caso, lá no patrimonial, eu contabilizei só o mês 1 de 2021. Então, vou filtrar só um mês aqui que fica mais fácil para conferir. Todos os filtros desabilitados, então não vai omitir nada. E aqui vieram os valores, então. Muitas vezes o usuário questiona, como já apresentei lá no início do treinamento, por que não veio detalhado aqui bem por bem. Então, vai depender muito da forma como o usuário configurou o patrimonial. Então, aqui, por conta contábil, veio um lançamento. Cada um desses lançamentos aqui é agrupamento de vários bens que compõem o valor. Então, por exemplo, o valor de 1.666 pode ser de um bem só, ou pode ser de vários bens que estão na mesma conta, que seria a conta 1153, que somados dão esse valor aqui. Então, isso o usuário vai ter que ter ciência. Se ele quiser um detalhamento minucioso aqui, que detalhe bem por bem a descrição da depreciação e o valor da depreciação por bem, ele vai ter que adequar a configuração do patrimonial para a necessidade do cliente. Então, nessa minha demonstração aqui, está configurada a empresa para agrupar por conta contábil os encargos e também a parte da EFD contribuições. Se o usuário quiser por item, ele vai ter que mudar aqui por item, né? Salvar e refletir isso também nas contabilizações, limpar e contabilizar de novo. Então, isso aqui é critério de usuário, a utilização, mas a forma de apresentação é desse jeito aqui. Então, foram gerados os 3 lançamentos, conforme o apontamento aqui. Consigo visualizar as datas, as contas débito e crédito, valores, o histórico aqui, que é conforme está configurado na tabela contábil. Então, esse histórico aqui, se o usuário percebe que não está de acordo com como ele quer, precisa configurar na tabela contábil. Então, a tabela, casualmente, aqui é o mesmo número da conta. Então, o que o usuário vai fazer? Vai aqui no patrimonial, acessa a tabela contábil. Então, no exemplo ali, eu dei a 1053, que é dos edifícios, né? E aqui tem o histórico. Então, o usuário precisa mudar o histórico aqui e limpar a contabilização e efetuar de novo. Quando fizer isso, vai reverter no histórico que vem aqui. Então, também isso aqui é critério do usuário. Como eu expliquei, a duplicação das tabelas traz uma configuração já pré-pronta, que resolve para o usuário. Mas se ele quiser alguma coisa diferente, daí é critério do usuário. Sequência de lançamento, número de transação, quando a empresa tiver a opção da ICD. Se é na empresa matriz, filial 1, 2 e 3, então em qual filial que está. A origem IM é imobilizado ou controle patrimonial. E o tipo de lançamento, se ele é normal, se ele é fiscal, se ele é societário. Então, vai vir aqui a informação. E depois, se o usuário emitir um balancete, por exemplo, ele pode verificar esses valores agrupados lá na conta contábil do ativo, por exemplo, conta redutora, né, da depreciação, e lá nas contas de resultado, nas contas de despesa, no caso, a conta global lá das depreciações, que é a 4161 nesse plano de contas. Então, de forma geral, a conferência no contábil seria dessa forma. Poderia utilizar consulta de saldo de conta, consulta razão, por exemplo, consulta de lançamento ou N outras consultas que temos aí. E também o balancete. Pode utilizar o balancete, filtra o período que se refere à contabilização. Eu gosto de filtrar somente o mês da contabilização para efetuar a verificação se ficou adequada. E eu também gosto de filtrar, mas isso é preferência minha, tá? Filtrar direto o grupo do ativo aqui. Então, isso também é critério do usuário. Se gerar sem filtro aqui, não tem problema nenhum. Vai gerar o balanço inteiro e o usuário pode verificar os valores apurados aqui, ó. E também lá contas de depreciação.
Então, aqui, critério do usuário faz como o usuário entender melhor e como ele se achar melhor.